vamos mostrar então o desempenho dos trios ofensivos de Flamengo e Corinthians. E a gente mostra, De Arrascaeta tem 1 gol e 3 assistências, o Gabigol 6 gols e 2 assistências nos últimos 10 jogos, tá, dos times. E o Pedro 7 gols e 2 assistências. Renato Augusto 2 gols, 5 assistências, ele é muito importante para essa equipe. O Roger Guedes 3 gols e 2 assistências. E o Yuri Alberto, impressionante, 7 gols e 1 assistência. Tem o Yuri Alberto agora no Corinthians. Quando a gente pensa aí nas fases dos 3, é cruel fazer essa comparação ou dá para falar? Se a gente for pensar na capacidade dos jogadores, o nível que eles oferecem individualmente, não tem nenhuma crueldade. É claro que os jogadores do Flamengo estão aí atuando num nível desde... 2 deles desde 2019. Sim. O Pedro é uma figura mais recente e ainda mais recente no time como uma peça frequente como titular. Mas, digamos, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa são jogadores consagrados aqui na América do Sul com a camisa do Flamengo. Esses jogadores do Corinthians, no time atual, não chegaram a esse nível de sucesso. Mas, individualmente falando, eles obviamente são muito capazes, são muito talentosos. Então, tem um aspecto, que é o aspecto técnico de cada um, que é perfeitamente aceitável na hora de comparar e tal. Mas o time do Flamengo, mesmo que o Pedro seja uma novidade, é um time que está aí jogando para ganhar tudo, evidentemente sem conseguir ganhar tudo, mas colecionando muitas vitórias e muitas glórias há anos. O trio do Corinthians é uma aparição dessa temporada. Então, para ficar claro, individualmente, em termos de capacidade, são todos excelentes jogadores. Todos eles, os 6, excelentes jogadores. Alguém vai gostar mais de um, de outro e tal. Podemos fazer essa escolha aqui. Quem você prefere? Então? Quem você prefere? De todos eles? Eu já sei, mas eu quero ouvir. De todos eles, eu prefiro 2. E tiro um de café com leite. Tá, que são? O café com leite é o Pedro, que é um jogador diferente de todos. É um jogador absolutamente distinto pelo que ele oferece, pelo que ele pode fazer. Então não é café com leite. Café com leite é aquele que deixa ali de lado. Não, eu adoro café com leite. Eu adoro também. O café... É que assim, muitas vezes o café com leite é o que não conta, né? O que não Mas conta. no caso do Pedro, ele não conta por ser uma novidade. Tá. E os 2 jogadores entre todos esses aí que eu prefiro são De Arrascaeta e Renato Augusto. E Renato Augusto, era o que eu imaginava também. Você, Zupac, quem é que vive o melhor momento? O André, ele falou muito dos últimos anos, né, de Flamengo, e aí Corinthians não dá pra gente falar de últimos anos, né, mas dá pra gente falar desses números recentes. Mas qual o trio ofensivo vive o melhor momento? O do Flamengo. O do Flamengo... Porque o que o Pedro está jogando é brincadeira e é com a camisa rubro-negra, é com uma tal de uma camisa amarela, ele bota e faz gol e não tem conversa. Embora o Yuri Alberto esteja no processo de afirmação, eu acho que é muito importante para o Corinthians, tenho gostado muito de vê-lo jogar, acho que ele oferece muito para esse time, o crescimento do Corinthians passa muito por isso, mas o que o Pedro está fazendo para a nossa realidade é coisa de outro mundo. Assim. Acho que uma das grandes marcas da temporada 22 no futebol brasileiro é essa avalanche que o Pedro apresentou desde que ele virou titular com o Dorival Júnior. O Arrascaeta é um craque, joga num nível de craque aqui no Brasil de janeiro a dezembro, é um negócio também impressionante. E por tudo isso o Gabriel fica menos brilhante. Mas ainda assim, ele é o artilheiro do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 6 gols marcados. Você também ficaria desses 6, você ficaria também com o Arrascaeta e com o Renato Augusto? Sem dúvida, são jogadores mais especiais. Até acho que o auge do Renato Augusto, é que eles estão em estágios diferentes de carreira. Eu acho que o auge do Renato Augusto, para mim, mostra um jogador superior ao Arrascaeta, o que eu vi até hoje. Mas o momento do Arrascaeta é um negócio assombroso, né? Então, eles 2 são os mais especiais da turma. E o que o Pedro faz de gol é uma grandeza, né? Ô André, e aí eu posso ir para uma outra crueldade? E aí você fala se é ou não. A saída do William fez muito bem ao Roger Guedes? Ou é muito ruim falar isso? Não, não é ruim. Vou explicar por quê. Porque parece ruim, né? Parece, assim, a saída de um jogador que fez o outro crescer, né? O que é ruim é a forma como a saída do William foi comentada e oferecida pelo Corinthians como clube, como instituição,
aos corintianos e às pessoas que acompanham o futebol. Não houve, por parte do clube, nenhuma menção do ponto de vista institucional dizendo o William foi embora porque ele tem medo de morar aqui no Brasil. Sim. E a família dele também, por causa da violência da torcida do Corinthians, não da torcida do Corinthians como uma entidade, Sim. que é uma coisa maravilhosa, como são maravilhosas as torcidas de todos os clubes, mas existe um pequeno percentual de descerebrados que realmente atrapalham. É uma minoria barulhenta, uma mínima minoria, mas ela é barulhenta e ela é capaz desse tipo de coisa. E o Corinthians não abordou esse tema da maneira certa. Isso é feio. Agora, dizer que uma situação em que o jogador não está mais, sem necessariamente a gente precisar tocar no motivo da ausência desse jogador. E o que aconteceu com quem ganhou mais espaço e pôde eventualmente atuar de uma forma mais confortável, uma forma mais próxima daquilo que gostaria em relação ao seu papel em campo, a gente pode falar a gente pode olhar por esse ângulo sem nenhum problema. E de fato aconteceu isso. O Roger Guedes ele tinha dificuldade para se encontrar no time do Corinthians, pela forma como o time era escalado, pela maneira como o treinador enxergava a participação do Roger Guedes e, acima de tudo isso, pela forma como o próprio Roger se enxergava nesse cenário todo. E aí nós podemos também discutir se ele teve uma boa atitude ou não teve, se ele fez tudo o que podia fazer para se encaixar ou não fez. Isso tudo faz parte da discussão. Mas é óbvio, a partir do momento em que o William saiu, e o Roger Guedes passou a ser escalado de uma outra maneira, o crescimento dele é visível, o desempenho dele melhorou e ele colabora de fato para o time do Corinthians hoje, porque ele tem futebol para isso.